Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, por ter acordado hoje, por ter aberto os olhos e ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês hoje batendo um papo. Gostaria também de agradecer ao Dr. Tadeu pelo convite, à comissão da OAB. Eu acho que é um tema muito bacana, muito importante quando a gente fala em saúde e segurança do trabalhador. É um assunto que eu me apaixonei todos os dias, é algo que eu amo fazer, é algo que eu amo falar. Apesar da nossa conversa hoje ser um pouco mais técnica, falar sobre laudo, sobre nexo, sobre dano, sobre valoração de dano do ponto de vista médico, vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas se vocês tiverem. O que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou dizer que eu não sei, eu vou estudar e depois eu respondo a vocês. Tá bom? E também de antemão já vou pedir desculpa para vocês, porque eu não sou palestrante, não sou professor igual o Dr. Tadeu, então vocês me desculpem pelas minhas gafes que eu possa cometer aqui, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor para que a gente consiga bater um papo. Beleza, gente? Então tá bom. Deu certo aqui, doutor? Não. Não tem problema, vamos lá. Visão do perito judicial. Aqui sou eu, César, tem um monte de nomenclaturazinha lá, mas quem é o César? Quem sou eu? Eu sou esse daí, essa é a minha família, eu sou o esposo da Luciana, o pai do Davi e do Pedro, né? Como vocês podem ver, somos apaixonados por tênis, né? Gostamos demais do esporte, e essa é a razão pelo que eu acordo todos os dias, a minha família, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Vocês já pararam para pensar, só uma reflexão aqui, vocês, a grande maioria, são advogados, estudantes de direito? Ótimo. Vocês já pararam para pensar que nós trabalhamos com um dos pilares mais importantes para o resultado e o lucro de uma empresa, que são as pessoas. Eu, como médico do trabalho, mas como gestor e também um pequeno empreendedor, tenho isso na minha cabeça. Processos, pessoas, é o que geram resultados e lucro para uma empresa. E nós trabalhamos nada mais, nada menos, cuidando de um desses pilares. Então, o quão importante é essa relação que a gente tem com as pessoas. E vocês viram o quanto que se gasta na justiça do trabalho, em indenizações e por aí vai. Fora a parte financeira, o que fica na parte do adoecimento psíquico dos trabalhadores. Ok? Eu vou fazer algumas definições, peço desculpas a vocês, acredito que todos já saibam, mas para quem às vezes o pessoal está começando ainda, ou quem não é da área do direito, algumas definições são importantes, acredito que todos já saibam, mas só para a gente poder relembrar, né? A perícia é um exame técnico de caráter especializado. O artigo 156 do Código do Processo Civil, o juiz será assistido por um perito, quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. Ou seja, o perito nada mais é do que um auxiliar do juízo naquele assunto técnico em que o juiz não tem o conhecimento técnico, né? Seja na área médica, seja na área contábil, enfim. É aquele profissional que vai auxiliar o juiz, né, para que ele possa basear a sua sentença naquele conhecimento técnico específico. O perito é aquele que se especializou em determinado ramo, atividade ou assunto, né? Peritos é todo e qualquer indivíduo de moral libada, respeitável saber, especializado em determinados ofícios, artes ou ciências, capaz de conduzir quem quer que seja a verdade quando para tal é solicitado. No caso específico da área médica, mesmo que o perito não tenha examinado o paciente, no caso o autor, no momento em que efetivamente teve a doença ou patologia, uma investigação de análise cuidadosa de onde? Prontuários, laudos previdenciários, atestados médicos, relatórios médicos, relato das queixas dos pacientes, análise do local de trabalho, análise de documentos das empresas, fará com que o perito efetivamente possa produzir com precisão todos os fatos que ocorreram. Resolução 2323 de 2022 do CFM, que é o do Conselho Federal de Medicina. No seu artigo 2º traz o quê? Para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde, as atividades do trabalhador, além da anamnese, do exame clínico presencial, físico e mental,
dos relatórios e dos exames complementares, é dever do médico considerar. Quem quiser tirar foto, pode tirar foto, porque isso aqui dá um problema danado às vezes, que eu sei que dá briga com o perito, quando, por exemplo, o perito não vai no local de trabalho. Estou mentindo? Dá confusão. Então, segundo essa resolução do CFM, tem como, será que desligar essa luz aqui, fica melhor para vocês tirarem foto? Ou tá bom assim? Tá bom, então tá. Esse? Opa, perdão. Pronto? Então, o que o perito, para estabelecer nexo causal, tem que fazer segundo o CFM do Conselho Federal de Medicina? A história clínica e ocupacional, atual e pregressa, estudo do local de trabalho, estudo da organização do trabalho, os dados epidemiológicos, literatura científica, a ocorrência do quadro clínico subclínico, a identificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros, depoimento e experiência dos trabalhadores, os conhecimentos e as práticas de outras disciplinas e de seus profissionais, sejam ou não da área da saúde. Nós temos também o artigo 473 do Código do Processo Civil. O laudo pericial deve conter exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. No laudo, o período deve apresentar a fundamentação em linguagem simples e coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, ou seja, o perito não dá opinião. O perito faz o laudo, que é o parecer dele técnico. Já vi também muito perito dar opinião em laudo pericial. Né? E parágrafo 3º, para o desempenho da sua função, peritos e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários. Antigamente isso era um problema. Às vezes o perito ia na empresa e a empresa não queria que fotografasse a função. O perito pode fotografar? O perito pode fotografar, se houver a necessidade. Detalhe, gente, o perito e os assistentes técnicos. Alguns outros conceitos: nexo causal e acidente de trabalho. Sobre o nexo causal, quando existir uma ação direta do agente, como causa necessária à produção de um dano. Nexo de causalidade, nós temos a ofensa e o erro de conduta, que pode ser chamado de ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade entre as duas. Segundo essa instrução normativa do INSS, existem 3 tipos de nexo causal. Ok? Poxa, apagou ali, mas não tem problema. Nós temos o nexo profissional, que é esse que está aqui. Nós temos o nexo técnico-epidemiológico e nós temos o nexo individual, que é o mais importante deles quando a gente vai falar de nexo causal na Justiça do Trabalho. No artigo 3º dessa instrução normativa, o nexo técnico-previdenciário poderá ser de natureza causal ou não, havendo 3 espécies. O primeiro dele, que nós vamos comentar, é o nexo técnico profissional ou do trabalho. Ele é fundamentado nas associações entre as patologias e as exposições constantes na lista A e B do anexo 2 do 3048 de 99. Esse é um dos nexos mais utilizados pelo INSS. É um dos nexos que nós, médicos peritos, utilizamos para fazer o nexo na Justiça do Trabalho. Não é o único e não é o principal, mas ele já dá para ter uma base e ajudaria, inclusive, os advogados, vocês que trabalham com isso, se a doença em que o trabalhador está alegando tiver esse nexo, existe uma boa chance de que o nexo causal individual também exista. Então já serve de parâmetro para saber se vai ter alguma coisa ou não. A lista A são os agentes ou os fatores de risco de natureza ocupacional relacionados com a etiologia de doenças profissionais e de outras doenças relacionadas ao trabalho. Exemplo, aqui nós temos o agente etiológico, o fator de risco, que é, por exemplo, o arsênio, que é um produto químico. E do outro lado, quais são as doenças relacionadas com a exposição
ao arsênio. No caso, angiosarcoma de fígado, neoplasia de brônquios de pulmão, outras neoplasias, enfim. A lista B são as doenças e os respectivos agentes etiológicos ou os fatores de risco de natureza ocupacional ou não. Aqui é o contrário. Nós temos as patologias de um lado, né, lá, ó, lesão de ombro, capsulite adesiva de ombro, ombro congelado, síndrome do manguito rotador, e aqui as situações que podem gerar aquelas patologias que estão do outro lado. Ok, gente? Terceiro nexo, o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esse não é um nexo que eu gosto muito. Por quê? Ele tem mais significância estatística. O que isso significa? É uma relação entre o CID da doença, que é o Código Internacional da Doença, todo mundo conhece o CID, tá? E o CNAE, que é da atividade econômica das empresas, né? É uma relação estatística. O que fizeram com isso? Ele está na lista C. O que pegaram? Pegaram lá determinados CIDs que eram mais frequentes em determinados CNAEs, determinadas empresas, e fizeram essa relação. Por exemplo, deixa eu pôr aqui, ó. Esses CIDs de A15 e A19 estão mais relacionados a esses CNAEs. Quando tem essa relação, quando tem aquele CID com esses CNAEs, nós chamamos que tem nexo técnico epidemiológico. Ok? Ninguém está falando de exposição a esforço repetitivo, ninguém está falando da exposição a produto químico, é uma relação entre CID e CNAE, só isso. E o último e o mais importante é o nexo técnico por doença equiparado a acidente de trabalho ou nexo técnico individual, decorrente de acidente de trabalho típico de trajeto, bem como as condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente nos termos do parágrafo 2º do artigo 20 da Lei 8213 de 91. Segundo esse artigo 20 da Lei 8213, nós temos dois tipos de doenças do trabalho. A doença profissional, que a gente chama de tecnopatia e ergopatia, e as doenças do trabalho. Basicamente, qual é a diferença entre as duas? A doença profissional, ela é assim entendida e desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. A doença do trabalho, ela é adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizada. Exemplos: doença profissional, tecnopatias ou ergopatias. São desencadeadas pelo exercício de um trabalho peculiar a determinada atividade. A relação de trabalho ela é presumida, né? Iuris et de iure inadmitindo. Prova em contrário. Ou seja, tecnicamente não precisa nem de perícia. Paciente que tem asbestose e trabalhava com amianto. Foi de lá que ele adquiriu. Ele não pode ter adquirido em outro lugar. Antracose de paciente, de trabalhador que trabalhou em minas de carvão. Trabalhou em mina de carvão. Tem antracose, foi do trabalho. Bicinose, fios de carvão, psitacose, tratadores de aves. As doenças do trabalho, elas estão relacionadas, elas são adquiridas e desencadeadas em função das condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione. Não está vinculada necessariamente a determinada profissão. Tá? Apesar da doença ocorrer em virtude do trabalho, ela também pode ocorrer por causas não ocupacionais ou extras laborais. Exemplo, as famosas LER-DORT da vida. Tendinite de ombro. Pode ser ocasionado pelo trabalho? Pode. Todo mundo está careca de saber que pode, dependendo da atividade, que tem sobrecarga, esforço repetitivo, a pessoa levanta o ombro com peso. Mas quantas pessoas você já conhece que tem tendinite de ombro e não trabalha com esforço repetitivo ou sobrecarga nos ombros? Várias também. Patologias endocrinológicas pode dar tendinite de ombro? Pode. Patologias reumatológicas pode dar tendinite de ombro também? Também pode. Então existem outras causas. Mas existe a causa ocupacional? Sim.
Quando o trabalho, as condições especiais em que determinado trabalho é realizado, pode gerar determinadas doenças. Perdas auditivas, a mesma coisa, leucemias e dermatoses. O artigo 21 da mesma lei traz aquilo que é equiparado ao acidente de trabalho, que são os acidentes ligados ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, contribuíram diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, ou produzindo lesões que exija atenção médica para sua recuperação. Aqui nós temos basicamente o que a gente chama de concausas. E as concausas a gente pode dividir em 3 situações também. Concausa pré-existente. O que é uma concausa pré-existente? Por exemplo, paciente que tem escoliose, está com dor nas costas e ele trabalha em atividade de carregar mercadoria. A própria escoliose pode trazer algum desconforto, dor? Pode. É algo que ele já tinha, às vezes até congênita. Mas pode ter sido o fato dele carregar mercadoria, pegar peso, dobrar a coluna, pode ter ajudado a piorar isso? Pode. A concausa concomitante, no caso das perdas auditivas, que é um exemplo. A presbiacusia. O que é presbiacusia? É a nossa perda normal do ouvido. A gente vai envelhecendo, a audição vai diminuindo. Ok? E ao mesmo tempo ele trabalha exposto a atividades onde tem ruído no ambiente de trabalho. Então, a presbiacusia, a perda da audição natural, degenerativa que vai acontecer, acontece junto, por exemplo, quando o trabalhador trabalha em ambiente ruidoso, sem o uso devido de EPI. Então, ela acaba contribuindo concomitantemente com essa presbiacusia para a perda auditiva. Superveniente é quando a concausa ela acontece depois. Exemplo, o tétano. A pessoa teve um acidente de trabalho e pisou num prego. O acidente de trabalho, o problema inicial foi o quê? Furou o pé, inflamou e tal. O tétano vem depois. Então, o tétano foi uma consequência do acidente de trabalho que já ocorreu. Quando a gente fala em acidente de trabalho típico, sabe o acidente de trabalho típico, nós utilizamos alguns critérios, né? O de Simonin ou de Facchini. O de Simonin, vou passar rapidamente, são alguns questionamentos que é interessante a gente perguntar quando tem um acidente de trabalho típico. Primeiro, a natureza adequada do traumatismo para produzir as lesões evidenciadas, ou seja, se a forma como ocorreu o trauma pode levar ao dano informado. Porque nós já vimos situações em que, quando a gente começa a questionar numa perícia como foi que ocorreu o acidente, você fala assim, mas a maneira que aconteceu, que é o mecanismo do trauma, não poderia ter acontecido isso. Acontece? Acontece. Natureza adequada da lesão a uma etiologia traumática. Se a lesão apresentada decorre de um trauma ou de outra causa. A exclusão da pré-existência do dano. Deve-se ter certeza de que não havia dano anterior. Tá? Porque nós já pegamos, eu vou contar um exemplo que aconteceu conosco, de um processo trabalhista, em que o trabalhador entrou na Justiça do Trabalho, exigindo indenização, porque ele estava com uma sequela na falange distal do segundo dedo, na pontinha do dedo aqui. Estava todo deformado, fininho. E quando o advogado me mandou o processo para mim ler, puxou li lá, tinha CAT, o trabalhador tinha realmente sofrido um acidente de trabalho típico, ele estava carregando uma peça de cimento, não lembro, tinha lá uns seus 10, 15 quilos, e esmagou a ponta do dedo no manuseio ali. Então, houve o acidente de trabalho, houve a fratura da ponta do dedo, então, ou seja, o acidente de trabalho realmente ocorreu, foi aberto a caixa e tudo mais. Porém, quando eu fui olhar o prontuário desse paciente, nós descobrimos o quê? Aquela lesão, ou seja, quebrou o osso do dedo, da ponta do dedo, ele foi atendido, foi imobilizado, curou, cicatrizou, consolidou aquela fratura e estava tudo ok. Mas ele estava pedindo porque ele tinha ficado com uma sequela no dedo ali, ficou tudo fininho e tal. Mas quando eu vou observar dentro do prontuário, o que nós descobrimos? Que ele já tinha lesão naquele dedo. Que ele já tinha feito uma lesão quando ele trabalhava com açougueiro, ele tinha um histórico de trabalhar com açougueiro, tinham feito um corte com faca, e ele tinha lesão naquele dedo pregressamente. E ele usou aquilo dizendo que tinha sido daquele, não sei se por azar, mas ele machucou exatamente o mesmo dedo. E entrou na Justiça do Trabalho
pedindo indenização pela deformidade do dele que já existia, né? Por que eu falei tudo isso? Uma, para exemplificar essa questão que é muito importante, e segundo, a importância de um exame ocupacional bem feito. Essa informação estava no exame admissional do trabalhador, e se a gente não tivesse essa informação, a empresa estava ferrada, ia pagar indenização, porque nós não íamos saber. E o trabalhador negou no momento da perícia, e ninguém ia ficar sabendo. Então são informações importantes. Na hora de fazer o exame ocupacional não interferiu em nada na execução do trabalho dele, mas a evolução disso, igual nesse caso, por exemplo, poderia ter dado uma condenação da empresa por conta disso. Ok? Adequação da região atingida e a sede da lesão, se a lesão encontra-se no local do trauma. Adequação temporal, se o aparecimento das manifestações somatopsíquicas e funcionais devem guardar relação imediata com a exposição ao agente agressor. O encadeamento anátomo-clínico, ou seja, a continuidade evolutiva, se as alterações posteriores ao trauma estão evoluindo de maneira esperada na literatura médica. E exclusão de causas estranhas, ou seja, identificação de outra causa de etiologia mais adequada à lesão que não seja o trauma. E os critérios de Franchini também. É um outro critério que a gente pode utilizar. Não vou entrar em detalhes dele, o que mais a gente utiliza é o Simonin. Critérios para caracterização de doenças ocupacionais. Nós podemos utilizar o critério do CFM, né? Aquele que nós já vimos lá atrás. Os critérios do INSS, da resolução do INSS de 10 de dezembro de 2019. E os critérios de penteado, que eu gosto de usar também bastante. Penteado é um médico do trabalho, especialista em medicina do trabalho, que faz perícias médicas, acredito que vários de vocês devem conhecer também. Conheço ele pessoalmente, é um excelente médico do trabalho e eu uso com algumas referências que ele faz também. Os critérios do CFM, aqueles que nós já discutimos lá atrás, né? O que o perito tem que fazer para estabelecimento do nexo causal? Vale a pena relembrar as coisas mais importantes. Estudo do local de trabalho, estudo da organização do trabalho, identificação dos riscos. Por que eu bato nisso, gente? Porque não tem como o perito da Justiça do Trabalho fazer nexo sem ver o local de trabalho. Ou, pelo menos, ter análise ergonômica do ambiente de trabalho feito pelo também um perito judicial, enfim, tá? Eu vejo muitos peritos ainda não indo no ambiente de trabalho, colocando foto lá, dizendo, o trabalho de zelador é esse. Não. Porque nem todo trabalho, atividade de zeladoria pode dar determinado problema. Se não, era só dizer trabalho de zelador, tem nexo, não precisa de perícia. Concordam comigo? Era só dizer lá que a atividade é de pedreiro, que é de zelador, que é de servente de obra, problema de coluna, problema de ombro, não precisa de perícia. Concordam comigo? Ótimo. Recomenda-se, ademais, incluir nos procedimentos de raciocínio técnico-pericial a resposta das questões essenciais a saber. Um dos critérios, natureza da exposição. O agente patogênico é claramente identificável pela história ocupacional ou pelas informações colhidas no local de trabalho ou fontes idôneas familiarizadas com o ambiente de trabalho. Vocês acham que isso é extremamente importante para fazer um nexo causal? Saber se realmente o agente etiológico está presente na execução do trabalho. A especificidade da relação causal, a força da associação causal, o agente patogênico ou fator de risco pode estar pesando de forma importante entre os fatores causais da doença? Ou seja, os riscos existentes realmente estão pesando de forma a gerar aquilo que está sendo pedido, da doença pedida? No tipo de relação causal com o trabalho, existem 3 tipos. O trabalho é uma causa necessária, o tipo 1. O trabalho é um fator contributivo de uma doença de etiologia multicausal, tipo 2. E o tipo 3, que é o trabalho é um fator desencadeante ou agravante de uma doença pré-existente. No caso de doenças relacionadas ao trabalho do tipo 2,
foram as outras causas gerais não ocupacionais devidamente analisadas e, no caso concreto, excluídas ou colocadas em hierarquia inferior às causas de naturezas não ocupacionais? Ou seja, quando nós temos patologias de origem multicausal, e nós identificamos que também existe a causa ocupacional, a gente aprende saber fazer essa relação, o quanto o trabalho está realmente influenciando na gênese daquela patologia. Exemplo, nós temos, por exemplo, vamos pensar no ombro, tá? Patologia de ombro, tendinite de ombro. A pessoa trabalha, sei lá, numa atividade em que ela tem que ficar carregando peso, elevando o ombro, enfim. Então nós identificamos que no trabalho tem o risco ergonômico para ombro, beleza? Mas essa pessoa é diabética e tem 60 anos de idade. Tá? É uma situação. Nós temos não a mesma pessoa, mas temos a mesma situação de trabalho, mas um jovem de 20 anos de idade não tem doença nenhuma, nos mesmos riscos, e tem a mesma patologia que foi identificada. Qual que vocês acham que o trabalho influenciou mais na gênese da doença? Do cara mais jovem. Tá? Isso é importante? Claro que é importante. Tá? Porque o que eu vejo às vezes, né, a gente está até conversando com o Dr. Tadeu sobre isso. Trabalhador trabalhou de pedreira a vida inteira. O cara entra na justiça do trabalho, tem 65 anos. Trabalhou 6 meses na última construtora. Ele trabalhou a vida inteira de pedreiro. Entrou com processo contra a última e trabalhou 6 meses. E aí? Lombalgia. E vamos supor que exista. Tem sobrecarga. É correto sobrar todos esses 60 anos na última empresa no qual ele trabalhou 6 meses? Porque daí o perito escreve assim: trabalhador inapto. Eu também ia dar inapto, 65 anos, com a coluna ferrada, até pela idade, trabalhando peso, é inapto total, na minha opinião. Ok? Mas dependendo como isso for descrito, até mesmo no laudo pericial, essa última empresa na qual o trabalhador trabalhou por 6 meses, pode pagar a conta de todo esse processo anterior. Então, por isso, até no processo de elaborar os quesitos para o perito, na hora de fazer um questionamento complementar, ou quando houver a necessidade de contratar um assistente técnico para se atentar para essas situações, porque acontece. Grau e a intensidade da exposição, ela é compatível com a produção da doença? O tempo de exposição. Eu já vi processos trabalhistas em que, por exemplo, numa atividade que tem o risco, até tem o risco, para punho, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, o cara trabalha em frigorífico. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, síndrome do túnel do carpo, trabalha em frigorífico, aquela coisa toda. Que mexe com a chaira, que mexe com a faca, que faz assim, não sei o quê. Trabalhou quanto tempo? Síndrome do túnel do carpo. 45 dias. É do trabalho? Difícil, né? Então, o tempo de exposição é importante? Também é importante. Tempo de latência é suficiente para que a doença desenvolva e apareça? Há registro do estado anterior desse trabalhador ou do segurado? É importante, então, pedir no processo que seja juntado todos os prontuários da onde o trabalhador já fez atendimento médico? É importante. Porque se quem aqui trabalha com a empresa, é extremamente interessante. Para o autor, ele nunca vai querer mostrar determinada documentação. Mas para a empresa, tem perito que pede, tem perito que não pede, tem juiz que normalmente, quando faz lá na ata de audiência, já pede a documentação. Mas o perito tem que estar atento que às vezes na hora da perícia, ele diz, eu fiz tratamento tal e tal e tal lugar, mas você não vê a documentação no processo. Você tem que pedir. O ideal é que se peça. Né? Então é interessante até para que vocês, advogados, se atentem para esses detalhes. E são extremamente importantes. Um outro detalhe que eu lembrei, que não está aqui, mas são das perícias em que envolvem doenças psiquiátricas. Aumentou ou não aumentou o número de processos trabalhistas com doença psiquiátrica? Aumentou bastante. E vai aumentar cada vez mais.
E qual é o detalhe, qual é o maior problema? Gente, eu estou andando aqui, é ruim eu ficar andando? É que eu não consigo ficar parado, tá? Se eu estiver incomodando, vocês mandam eu ficar quietinho um pouquinho. Qual é o problema da doença psiquiátrica? Não tem exame para comprovar que existe. Esse é um dos maiores problemas. Não é algo objetivo. Você tem tendinite de ombro, tem ressonância, tem ultrassom, tem um monte de coisa. Né? São coisas mais objetivas. Agora, adoecimento psíquico não tem. Então, como é que a gente faz para errar menos? Como é que a gente faz para ter ideia do que se é ou não, se tem alguma coisa? Pede a cópia do prontuário aonde esse paciente fazia tratamento, de todos os locais onde ele fazia tratamento. Por quê? Porque é nas consultas normais do dia a dia que vai ter lá alguma coisa se pode ou não estar relacionada ao trabalho. Peguei várias vezes que a pessoa chega na hora da perícia, ela conta aquela história bonitinha, você fala assim, meu Deus, cobrava meta, que a empresa isso, que a empresa aquilo, Trabalhou lá 10 anos na empresa. Pede a cópia do prontuário. Aí você olha no prontuário, não tem uma fala relacionada à empresa. Tudo relacionado, eu tenho problema com meu irmão, porque eu tenho problema financeiro, porque com a filha, com a mãe, com a avó, com a tia, morreu de câncer, aquela coisa toda. Então, é importante a cópia do prontuário, eu não estou falando o laudo do psiquiatra. Porque no laudo o médico vai escrever assim, paciente portador de patologia tal, blá, 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 está... Não. Peçam a cópia total do prontuário e juntem no processo. Tanto para uma parte quanto para outra. Se realmente tiver relação com o trabalho, não tem o que fazer, vai ter que pagar a conta. Mas a outra parte também, se não tiver relação com o trabalho, é uma coisa que ajuda bastante e é muito importante. Critérios para doença ocupacional, segundo o Dr. Penteado. Vocês vão ver que são muito parecidos. Existem alguns detalhes. Critério de intensidade e tempo de exposição, critério de incapacidade laboral, critério de afastamento do risco. Olha que coisa interessante. Após afastado do risco, espera-se que a doença de origem ocupacional melhora. As patologias exclusivamente relacionadas ao trabalho, quando afastadas do risco laboral que a determinaram, devem, no mínimo, permanecer estacionados na sua evolução. No entanto, é certo que a imensa maioria deve curar ou pelo menos melhorar. Né? Então a gente vê muito nas perícias assim. Você pergunta lá para o autor, Dona Maria, essa dor que a senhora está sentindo no ombro, está melhor, pior ou do mesmo jeito que a senhora, quando a senhora trabalhava? Ah, piorou bastante. Meu Deus do céu, piorou bastante. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, lógico, por muitas situações a gente vê que eles falam dessa maneira com a intenção de querer caracterizar cada vez, que ela está pior cada vez mais. Só que vocês concordam comigo sobre nessa frase? Se ele está sendo exposto a determinado risco, quando você tira a exposição, o que a gente faz? O que acontece? Ela estaciona. Quando não melhora e não evolui para a cura. Claro, quando são patologias exclusivamente relacionadas ao trabalho. Agora, se tem patologias, tem outras causas, a tendência pode piorar. Então, muitos laudos que eu já fiz, já peguei situações assim. Vamos voltar na lombalgia. Que às vezes, no período em que o trabalhador trabalhou na empresa, tinha nexo com o causal. Já tinha uma certa idade, às vezes a pessoa era obesa, às vezes a pessoa tinha diabetes, né? Mas na atividade ela também tinha sobrecarga da coluna. Então, existe nexo temporário durante a exposição do risco em que ele trabalhou na empresa, porém, a persistência da lombalgia, a persistência de talvez uma incapacidade parcial que possa existir, não tem nada mais a ver com a empresa. Isso já está relacionado a causas extra-laborais. Então tem que tomar cuidado com isso para que o perito, nem todos fazem isso e especifiquem isso, sim. Senão o juiz pode entender o quê? O cara está incapaz porque era do trabalho, porque o perito deu com causa. Às vezes a incapacidade, às vezes o déficit posterior não tem mais a ver com a relação de trabalho, e sim com as causas extralaborais. Opa. Critério temporal, né? Deve existir provas da doença durante o período que efetivamente estava em exposição ao risco. O que acontece? Já vi alguns processos
cara trabalhou na empresa, não tem prontuário, não tem exame, não tem nada. Aí depois de 6 meses aparece um tração de ombro e diz que não tem tendinite de ombro. E diz que é da empresa. Tem coisas que são difíceis, mas tem bastante. Nexos concausais. O artigo 21 da Lei 8213. Equipara acidente de trabalho. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte, segurado, redução da capacidade do trabalho ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. As concausas, nós já conversamos. Cavalieri Filhos traz algo sobre isso, todo mundo já deve conhecer também. Nem sempre a doença aparece como causa única, podendo haver uma conjunção de outros fatores. A doença discutida nos autos tem origem multicausal, são um dos questionamentos. No caso de doença multicausal, foi encontrado efetivamente nas atividades a existência do fator de risco capaz de agravar a doença ou atuar de forma concorrente no aparecimento do dano, considerando o tempo e a intensidade da exposição, a identificado o risco, a como afirmar que o mesmo atuou de forma a alterar a história natural e a evolução da doença, se é caso de doença pré-existente ou concorrente, trata-se com causa temporária ou permanente, a empresa deixou de cumprir algum tipo de norma de segurança, qual o grau de contribuição do fator laboral em comparação com os fatores extra-laborais. Aqui o Dr. Penteado traz como 3 graus, leve, moderado e acentuado, que entra naqueles exemplos que eu falei com vocês. Uma coisa é o trabalhador de 20 anos de idade, saudável, não tem doença outra extra-laboral, não tem doença nenhuma. Poxa, trabalhou numa atividade que tem um risco e está com dor no ombro. Nesse caso específico, a gente pode até considerar como o quê? Causa. E não com causa. Se nós não identificamos outras causas essas laborais, não é nem com causa. É o quê? Causa. Já vi e já dei como perito para doenças como essa, como causa em determinadas situações. Aqui é só um resumo dos critérios. Depois que a gente faz a análise dos nexos, causal ou concausal, da doença pedida com o trabalho, o que nós temos que fazer? Quantificar as lesões, o dano, correto? Então aqui nós temos o seguinte, ficou meio desconfigurado, mas dá para ver. Então nós temos a lesão, que ela pode evoluir para cura total ou consolidação com sequela. Esse período de evolução da lesão para cura ou para consolidação nós chamamos de danos temporários. Como é que nós quantificamos esses danos temporários? É interessante que seja quantificado como déficit funcional temporário, que existe, repercussão para a atividade profissional naquele período e o quantum dolores. Daqui a pouco nós vamos entrar em cada um deles. E os danos permanentes, que também devem ser quantificados. Alteração permanente da integridade física e psíquica, repercussão das sequelas na atividade profissional, no dano estético, repercussões nas atividades de lazer e sexual. Déficit funcional temporário. Ele pode ser total ou ele pode ser parcial. Representa a interrupção total das atividades pessoais, inclui normalmente fases de quê? Quando o paciente está hospitalizado, se precisou fazer cirurgia, ficou internado, ficou em casa de repouso. Durante esse período, o trabalhador ou a vítima geralmente permanece confinado em sua residência e muitas vezes necessitando de ajuda de terceiros para as atividades diárias, no caso de um déficit total. O déficit parcial, ela retorna parcialmente às atividades habituais e é o período que se estende até a consolidação da lesão, seja ela de recuperação completa ou estabilização com sequela que não apresentará mais melhora. Incapacidade laboral. Vocês viram a diferença? O outro nós estávamos falando de déficit funcional, que são perdas anatômicas. Aqui nós estamos falando sobre incapacidade laboral, ok? Mais lá na frente nós vamos trabalhar um pouquinho mais a diferença entre as duas. Incapacidade laboral temporária é o período limitado de tempo em que o indivíduo fica impedido de executar com autonomia
adequada às suas atividades diárias comuns e profissionais. Qual é a duração desse período? Normalmente é o período que inicia o afastamento. Ele inicia com o afastamento previdenciário e vai até a data da lesão, ou tanto da cura ou quanto da consolidação da sequela. Essa é a incapacidade laboral temporária. Quantum dolores. Quando o trabalhador sofre um dano, vocês concordam comigo que teve um sofrimento, né? E ele também necessita ser quantificado, tá? Então, a definição é a valoração do sofrimento físico e psíquico decorrente de um dano. Quais são os métodos? Existem algumas tabelas, né, específicas para quantificação. Exemplos: Thierry, Nicot, Rousseau e a Sociedade de Medicina Legal Francesa. Critérios de avaliação: qual que é a natureza do trauma, o tipo de tratamento, se teve internado, qual o tempo de internamento, se teve complicações médicas ou não, né? Qual que foi a complexidade, por exemplo, da reabilitação, se fez fisioterapia, quanto tempo de fisioterapia que fez, né? E a temporalidade, que é a avaliação. Tá. Em tese é pelos laudos. Por quê? Aqui nós estamos falando daquele período temporário em que tem a lesão, quando ela ocorreu, até a consolidação ou a cura. Quando tem cura, normalmente é pelos laudos. Só que assim, o laudo não vem do jeito que deveria, os laudos médicos. E a maioria dos laudos que os advogados juntam lá, a gente não consegue saber nada. Tá? Então é muito, né, pela história que tem, que o trabalhador conta. Porque o que seria o ideal? O ortopedista escreve assim, ó. Então, o trabalhador teve uma fratura de fêmur, fez tratamento por 1 ano, fez fisioterapia, fez cirurgia no caso, não tem mais o que fazer aqui agora. Alta do ponto de vista ortopédico, mesmo com a sequela. Essa seria, em tese, a data do início da incapacidade parcial permanente. E seria a data do incapacidade temporária, vamos dizer assim. A data do início da incapacidade, você daria no dia da tua perícia ou quando... Não, a data do início da incapacidade lá para trás, se tiver documentação que comprove. O que a gente vê muito assim. É até bom você ter perguntado, porque eu vejo alguns aqui que eu já até conheço. Aí vem aquele esquisito legal para me responder, né? Eu sei que vocês não gostam, que vocês ficam doidos, mas eu também. Né? Porque vem assim: ah, o doutor César não viu o laudo do perito, não viu o laudo do ortopedista que é especialista. O doutor César nem é ortopedista. Eu sei que vocês falam isso, tá? Eu sei. Sem ressentimentos, eu sei que funciona assim. Eu tenho irmão advogado na família, amigo juiz, eu sei tudo como é que é. Faz parte do processo. Hoje eu não ligo mais, tá, gente? Quando eu comecei a fazer, eu chegava a me dar palpitação, assim. Quando vinha quesito complementar, o advogado falava aquele monte de coisa, chamava de incompetente. Eu chegava quase, eu queria sumir. Eu falei, vou parar de fazer esse troço. Mas eu entendi que faz parte do processo. Muitos de vocês eu conheço, tenho contato pessoal e faz parte, tá? Mas assim, vocês têm que entender que eu tenho que me basear para aquilo que tem no processo, correto? Correto. Só que se eu for levar em consideração só o que o ortopedista, normalmente estou falando de ortopedista porque a grande maioria é doença ortopédica. É ou não é? É. Se eu for levar só o que o ortopedista está escrevendo no laudo, no atestado, não precisava de perícia. Concordam comigo? Não precisava de perícia, era só pegar o laudo do ortopedista e falar assim, doutor, pro juiz, está aqui, ó, o ortopedista está dizendo que ele está incapaz. Aí você senta com o autor ali na frente e você começa a perguntar, aí você faz o exame físico. Cansei de eu pegar o laudo do ortopedista, que não faz nenhuma semana que ele consultou com o ortopedista, aí eu vou fazer o exame físico do trabalhador. Eu falei, mas não está batendo isso aqui. Não está condizente o laudo com o exame clínico do paciente. Né? Então, para mim, o que mais vale a questão da incapacidade é a avaliação que eu faço na hora que eu estou fazendo a minha avaliação física. Aí,
os doutores fazem assim, olha o laudo da ressonância, até aquele monte de coisa descrita que não serve para nada. Lógico, não é que não serve para nada, estou brincando, mas assim, existem muitas descrições que é um monte de coisa escrita que também não é condizente com o exame físico. Nós temos que unir as duas coisas, aquilo que está descrito no exame de imagem com o que a gente vê no exame físico da pessoa. É que eu não trouxe, eu devia ter trazido. Se vocês pegarem a ressonância do meu pai e olhar a ressonância da coluna, eu falei, não, esse cara não está de pé, ele está acamado, não precisa nem ser médico para olhar. E estou falando isso porque vários colegas ortopedistas, porque ele tem um problema realmente de coluna, ele já tem 68 anos de idade, e aí, falando, teu pai está andando? Eu falei, não, cara, você está louco? Ele encosta as duas mãos no chão. Ele tem uma dor que incomoda e tal, mas ele encosta as duas... Eu não encosto as duas mãos no chão. Então, se você vê a imagem do exame, você vê o laudo da ressonância dele, você não fala que ele está andando. Mas se você vê a pessoa, você examina a pessoa, não, ele trabalha. Até hoje ele trabalha. Lógico, ele vai trabalhar de correr na rua, pegando peso, mas ele trabalha. Então, essa relação é importante. Por isso que às vezes vocês ficam bravos comigo que eu não aceito determinados laudos, porque está escrito assim, trabalhador com lombar... Isso normalmente são de médicos sempre dos mesmos. Aí, trabalhador com lombalgia crônica, há tantos anos, necessita afastamento por 6 meses. Ou deve... Como é que é escrito assim? Necessita afastamento definitivo. Pô, aí não dá, né? Aí você examina o paciente, não tem nada a ver com aquilo. Aí o que eu levo em consideração? Outra coisa você pega o laudo da época, você vê a patologia, o tratamento que o paciente fez, que o médico fez na pessoa. Ele até descreve, às vezes, o exame físico do trabalhador, como é que ele estava no momento. Isso nos ajuda a dar uma credibilidade maior no laudo que consta no processo. Então, quando vocês forem pedir para os ortopedistas fazer o laudo, mas que pelo menos façam o laudo de uma maneira mais adequada, mais convincente realmente do jeito que é. Porque senão chega lá para mim dessa maneira, não tem como aceitar. Aí eu vou lá na perícia do INSS, o médico perito, ele descreve lá o exame físico inteirinho. Vocês já prestaram atenção nisso? Ele descreve lá, e aquilo eu levo em consideração, porque ele pode até ser mentira, mas está escrito lá. Vocês concordam comigo? Aí eu pego o laudo, né? Aí vocês botam assim, o ortopedista disse que estava incapaz, não sei o quê, porque o perito não aceitou. Aí eu pego na mesma época, se não é do mesmo dia, o laudo do ortopedista e o laudo do médico perito do INSS. Aí o laudo do ortopedista está desse jeito que eu falei, está incapaz, tem lombalgia crônica, está incapaz por 6 meses, afastamento definitivo, aquela coisa toda. Aí você pega o laudo do médico previdenciário, está lá, paciente entrou sozinho, sentou, subiu da maca, LASEG negativo, tem mobilidade, Qual que vocês acham que eu vou ter que levar em consideração? Tá? Não estou dizendo que aquela é a única, mas assim, quanto mais robusta forem esses laudos médicos, é o que eu vou utilizar melhor para fazer esse tipo para definir principalmente a data, porque a data é a confusão. Eu não tenho muito problema para me justificar ou não a incapacidade, porque assim, cara, eu examinei o cara na hora. E muitas vezes os advogados, doutor, não é ortopedia. Eu falei, então contrata assistente técnico para acompanhar a perícia, não tem problema nenhum. Alguns já fizeram isso. Não me importa quando o assistente técnico quer vir, quer examinar, muito tranquilo, não tem problema. Então, e é mais difícil vocês contestarem o meu exame físico que eu fiz na hora. Agora, a documentação médica é isso, e eu não tenho problema com isso. O meu problema maior, não é um problema, mas é o que normalmente dá muita confusão para vocês, e eu sei que também isso é ruim, essa documentação médica. Então, quanto mais detalhado possível, pelo menos assim, o diagnóstico, o tratamento que foi feito, né, o exame físico do trabalhador, isso ajuda muito a embasar determinadas datas, que é o que vocês normalmente pedem. O quantum dolores, ok. Aqui são alguns métodos de avaliação. Déficits definitivos. Nós quantificamos o quê? O déficit funcional definitivo, as repercussões para as atividades profissionais, a necessidade de ajuda, supervisão de terceiros ou não, danos estéticos e repercussão
das sequelas nas atividades desportivas e de lazer. Déficit funcional definitivo. Representa o déficit apresentado pela vítima com repercussão nas suas atividades como um todo. Estimativa do déficit. É possível fazer a estimativa do déficit baseado nas tabelas nacionais e pelos baremos internacionais, tá? Tratando-se de matéria de cunho médico. Eu vou entrar em detalhes depois para explicar a diferença entre déficit e incapacidade. Mas, todo mundo sabe o que é baremo? É tabela, é a mesma coisa. Só que aqui no Brasil a gente chama de tabela, que é a da SUSEP e a DPVAT são tabelas. Baremo também significa tabela. São os baremos internacionais, é como se fossem tabelas internacionais. É a mesma coisa, tá? Já adiantando, gente, SUSEP e DPVAT não é tabela, baremo para classificar incapacidade laboral. Eu vejo muito advogado batendo em cima da gente, querendo que a gente quantifique incapacidade laboral, tendo como base o SUSEP. As tabelas, repercussões para as atividades profissionais. As tabelas, como eu acabei de falar, informam déficit funcional. Por que não são a mesma coisa? Porque o déficit funcional, essas tabelas existentes e os baremos, eles informam o déficit funcional independente da profissão. O que isso significa, César? Exemplo. Trabalhador amputou o quinto dedo da mão direita. Quinto dedo da mão. Tá? Se não me falha, estava discutindo com o Dr. Tadeu, não lembro se é 12 ou 9% o quinto dedo da mão, tá? Na tabela da SUSEP. Só que ele vamos pensar que é 9. Ele é 9% quando a pessoa perde para o pedreiro e para o pianista. É 9%, independente da profissão que o cara faça. É 9% a perda. Beleza? Agora pensando em incapacidade laboral. Opa. É que eu estou adiantando a conversa. Mas vamos pensar em incapacidade laboral. Vocês acham que a incapacidade laboral, qual é a perda da capacidade laboral para o pedreiro do quinto dedo da mão? É quase zero, concordam comigo? Que é uma atividade mais braçal, as ferramentas são mais braçais. Concordam? Pode ter uma perda de incapacidade? Até pode, mas é mínima. Agora o pianista, ele pode continuar sendo pianista? Até pode, mas a dificuldade dele continuar a fazer aquilo que ele fazia da mesma maneira vai ser muito mais difícil. E a perda é a mesma. O déficit é o mesmo, mas a repercussão na capacidade laboral varia de acordo com a profissão. Entenderam, gente? Repercussão para as atividades profissionais, ok. Aqui existem algumas tabelas de incapacidade. Baremo argentino, por penteado, professor Wellington. Tem o do penteado que ele usa, não é percentual, tá? Vocês conseguem enxergar aí? Dividir em 3 tipos, basicamente, o penteado. Eu gosto muito dessa divisão dele aqui. Tipo 0, quando não há incapacidade laboral. O 2, existe restrição total da capacidade laboral. E o do meio, existe uma restrição parcial da capacidade laboral. E aí tem as subdivisões de cada uma. Tá. Não, nós quantificamos as duas coisas. Não, eu nos meus laudos quantifico, na verdade eu quantifico tudo aquilo que está lá. Principalmente os definitivos. Mas o ideal é quantificar os temporários, os danos temporários, ou seja, o déficit temporário, a incapacidade laboral temporário e o quantum dolores. Lembra lá? Deixa eu voltar aqui. Isso, ó, lá em cima. Ó. Isso. Isso tudo é passível de quantificação. Os de baixo também. E, ó, essa quantificação total, isso aqui é de cunho trabalhista, tá?
Porque na previdenciária não tem essa quantificação. Isso, é isso aí. Não tem essa quantificação. Então, além da parte temporária, a gente faz essa quantificação depois que tem a sequela também. Tanto da integridade física, que é o déficit funcional permanente que existe, que ficou, no caso, se houver. A repercussão na atividade, a sequela, porque às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma incapacidade temporária total. Ela, por exemplo, amputou o pé direito. Poxa, ela ficou lá 6 meses com incapacidade total, não trabalhou com nada, não fez nada. Foi 100% da perda de capacidade laboral durante aquele período. Só que depois melhorou, cicatrizou, começou a usar prótese, ela voltou a trabalhar. Então aí a redução da capacidade de trabalho dela é 100%? Não. Não é mais 100%, ela voltou a trabalhar. É óbvio que ela tem uma perda, ela tem uma redução, né? Mas ela voltou a trabalhar. Então pode ter diferença, dependendo depois que a sequela foi consolidada, resolveu, mas é quantificável. O dano estético, a mesma coisa, e as repercussões nas atividades de lazer e sexual também. O dano aqui não tem muito segredo, né? A necessidade de supervisão de terceiros ou não. O dano estético, qual que é a definição? Compreende a valorização do dano referente à imagem do indivíduo em decorrência do dano. Qual é o método? Também tem tabelas específicas para fazer esse tipo de quantificação. Critério de avaliação, local da alteração, forma, dimensão, relevo, textura, coloração, entre outros. Deixa eu ver se eu coloquei. Um exemplo das que eu gosto de utilizar. Tá? O primeiro, não identificamos nenhum dano estético mensurável. Depois, nessa escala de 1 a 6 e 6 a 6. Primeiro, dano estético, uma escala de 1 a 6, pois existe uma cicatriz, uma lesão, mas é pequena e não é vista a uma distância social. Por exemplo, síndrome do túnel do carpo. A pessoa teve com causa na empresa, fez a cirurgia. Você já viu a cicatriz da síndrome do túnel do carpo? Aquele negocinho que fica ali, se você não prestar atenção, você nem vê que está. É zero dano estético? Não, não é zero dano estético, porque existe essa cicatriz, mas não é algo que você consegue ver de longe. Você vai, se você olhar de perto, a punho da pessoa e olhar. Seria mais ou menos o que a gente enquadraria no 1 em 6. 2 em 6, existe uma cicatriz vista socialmente a uma distância maior de 3 metros, mas que não causa desconforto ao espectador. Existem aquelas lesões que você olha até de longe e fala, puxa, tem uma cicatriz ali, mas não dá aquela coisa ruim. 3 em 3, existe uma cicatriz vista socialmente a uma distância maior que 3 metros e já causa um desconforto leve no espectador. O 4, existe a cicatriz, causa um desconforto já mais acentuado ao espectador, causa um desconforto acentuado ao espectador e com a tendência a desviar o olhar. Já viram que às vezes, por exemplo, assim, vamos pegar aqui um exemplo, tipo, poxa, a pessoa teve uma queimadura na face. Você consegue enxergar a distância quando você olha, sabe aquilo que você olha assim, é mais ou menos isso. E o 6 em 6, cicatrizes com quebra importante da harmonia corporal, interferência das relações interpessoais, amputações grandes. Estou falando amputação do mindinho, da falange, mas uma amputação de uma mão inteira, amputação de uma perna toda, com outras deformidades. Repercussão das sequelas nas atividades desportivas e de lazer. E aqui só nós vamos recapitular um pouquinho aquilo que a gente já discutiu, que são a deficiência funcional e incapacidade laboral. A deficiente ou déficit é toda a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, podendo ser temporária ou permanente, alterando o estado de saúde de um indivíduo. Exemplos: uma pessoa que tem cegueira, uma pessoa cega, ela tem um déficit, uma deficiência? Tem. Né? A gestante, ela tem um déficit? Ela tem um déficit. Não é uma doença, mas é o quê? É uma situação em que tem uma alteração da estrutura fisiológica, anatômica, e é temporária. É um déficit. Não está falando em doença, tá? Altera o estado de saúde do indivíduo. O cadeirante, uma pessoa idosa, ela tem um déficit, poxa, né, caminha com dificuldade, é um déficit? É um déficit. Um adolescente, com uma deficiência de amputação.
Incapacidade. Incapacidade é a redução ou impossibilidade de realizar uma tarefa específica e pode se classificar em diferentes graus. Né? A gente às vezes usa o termo discapacidade também, né? E uma coisa interessante, pessoas podem apresentar deficiências semelhantes, mas incapacidades distintas, tá? Pois essa incapacidade ela é estabelecida em função de um conjunto de fatores anatômicos, psicológicos, sociais e ambientais. Vocês conseguem ver bastante esse exemplo? São duas pessoas com a mesma deficiência, tem amputação dos membros, só que uma é atleta olímpica e a outra muito provavelmente nem trabalha, não faz nada. Mas a deficiência é basicamente a mesma. Muda a questão da incapacidade laboral, inclusive? Muda. Conseguiram entender a questão da diferença entre deficiência, déficit e incapacidade laboral? Ok. Às vezes eu vejo nas previdenciárias também, principalmente nas estaduais, quando eu coloco assim, às vezes existe um déficit pequeno lá, uma porcentagem pequena, o déficit, mas não tem nenhuma incapacidade laboral, que é mais ou menos o que exemplificando aqui, né? Já aconteceu, de às vezes realmente ter uma amputação de uma falange distal de um dedo, ou às vezes até amputação do dedo inteiro, e já ouvi até assim, aí os advogados, olha lá o Dr. César aqui, no outro processo ele botou que era incapacidade, aí eu vou lá ver o laudo, poxa, mas a atividade era diferente. Era diferente a atividade. Às vezes era o mesmo déficit, mas a atividade realizada era diferente. Então, deficiências, as mesmas deficiências podem trazer ou não incapacidade. Não é porque a pessoa tem deficiência que ela vai ter incapacidade. Tudo vai depender do que ela faz. Tudo vai depender do qual é o trabalho dela. Ok? Então, às vezes assim, né, tem lá os quesitos complementares para me responder a incoerência minha. Eu tinha colocado um déficit mesmo que pequeno, e como é que não está incapaz se está em deficiência? Tá? Aí, como resposta eu boto isso aí, eu faço um compilado disso aí e resumo o que é deficiência e o que é incapacidade. Esse aqui é basicamente o que a gente já conversou. Incapacidade laborativa, ela pode ser temporária, definitiva, parcial, total, uniprofissional. Baremos a gente já conversou também, que são a mesma coisa que tabelas, né? Baremos são tabelas, né? E a SUSEP, por exemplo, e o DPVAT é um baremo tabela nacional. E aqui, ó, muito importante, reforçando, ela é utilizada para determinar o valor da indenização a ser paga ao segurado, definindo percentagem sobre a importância segurada de acordo com as sequelas existentes após a conclusão do tratamento, independente da profissão. Então, a perda do quinto dedo, se der 9%, é 9% para o pedreiro, é 9% para o pianista, é 9% para modelo de mão, é 9% para todo mundo. Beleza? E aqui só coisas para a gente poder refletir, falando um pouquinho dessa área que eu amo tanto, que é a saúde do trabalhador, e vocês que trabalham diretamente com isso. Qual é a principal e mais importante causa de acidente e doenças relacionadas ao trabalho? Vocês sabem me dizer? Negligência e desatenção no cumprimento das normas de saúde e segurança, que são as normas, as famosas NRs. Qual deve ser a postura do gestor da empresa? Prevenção de acidente, promoção de saúde. Qual o valor de um trabalhador saudável para a minha empresa? Qual o custo de um trabalhador doente para a minha empresa? Quais ações vêm sendo desenvolvidas para assegurar o cumprimento dos requisitos legais? Um pouco daquilo que o Dr. Tadeu falou lá no começo também. Se você entende que a promoção de saúde é cara e custosa, experimente a doença. Bom, gente, a princípio era isso. Se vocês têm dúvida, fiquem à vontade para questionar, tá bom? E muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês e por estar às 8h40 da noite aqui me ouvindo falar, né? Com essa chuva, podia estar em casa dormindo, descansando, estão aqui me ouvindo tagarelar. Então, obrigado pela presença de vocês.